Vamos estudar o livro de Alda Maria, Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim você receberá todos os novos programas que estiverem sendo inseridos no canal do YouTube. Obrigado. Na matéria de hoje, capítulo 26, o escândalo é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Está anotado por Mateus 18,7. Então, o escândalo representa todos os resultados dos vícios das imperfeições humanas que causam dores, sofrimentos, constrangimentos, equívocos, situações difíceis perante as pessoas, todas as questões que afligem a alma humana. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, em razão de sua imperfeição, se mostram inclinados a praticar o mal, e porque as más árvores dão maus frutos. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para estes obrigação de praticá-lo. Portanto, disse Jesus, é preciso que haja escândalos no mundo, porque o homem, ele manifesta a imperfeição de suas qualidades. Ele procura, através da satisfação dos seus desejos, da prática do mal, nas suas imperfeições, buscar tudo aquilo que lhe causa sensações. Portanto, vamos supor um homem que tem um vício da bebida. De que maneira você pode contribuir ou colaborar para que esse homem se afaste do vício? Que, na verdade, diz aqui, os escândalos do mundo chocam a humanidade, mas muitos são os homens que com ele se comprazem. Portanto, veja que por mais que você fale para um homem viciado em bebida, que a bebida faz mal, prejudica o organismo, que faz com que ele encontre situações difíceis na vida, ainda assim ele busca a bebida porque ele se compraz com o prazer de tomar a bebida. Por mais que se fale, seria uma palavra em vão, jogada ao vento. Mas vamos deixar que o homem sucumba perante ao seu próprio vício de bebida? De que maneira podemos ajudar? Orando para que ele deixe a bebida? Notadamente, isso nunca vai acontecer. Você pode orar até virar do avesso. Ele não vai deixar a bebida. Então, como devemos orar para que ele deixe de consumir a perniciosa bebida? Você deve considerar que dentro do homem se encontra Deus. E Deus é perfeito, é pureza, é perfeição, é imaculabilidade absoluta. Esse Deus perfeito que você deve visualizar, concentrando a sua mente e fazer com que esse Deus perfeito se manifeste. Orar para que essa perfeição, que já é uma perfeição, se manifeste. Essa perfeição não precisa de oração. Mas no momento que você visualiza o homem imperfeito que consome bebida e ora para que ele deixe a bebida, vai fazer com que ele prossiga normalmente na bebida a revelia de suas orações. Por isso, para que a oração surta um efeito desejável, é preciso que você ore visualizando
que ele já é perfeito. E o que é perfeito não necessita de acréscimos exteriores, como uma bebida, por exemplo. Assim você consegue ajudar a pessoa que estiver sendo consumida pela bebida. Então é preciso orar para o homem perfeito, que já é perfeito. E se o homem é perfeito, ele não precisa de oração. Portanto, você pode orar para ajudar essa pessoa, visualizando, concentrando a mente no homem perfeito e rogando a Deus que ajude esse homem perfeito a manifestar essa perfeição no mundo atual, na vida cotidiana. O homem, com sua condição ainda maliciosa e egoísta, busca a satisfação dos seus sentidos na matéria que o sustenta. E assim, equivocado quanto ao valor dos recursos que o cercam, no redemoinho de alternativas que lhe proporciona uma fantasiosa alegria e uma pseudo-felicidade, e se perde comprometendo-se e ao seu futuro. Veja, por exemplo, que por mais que as autoridades governamentais peçam ao povo que se precavenha da pandemia, procurando não se concentrar, não ficar em locais na aglomeração, ainda assim, esse povo parece alheio à situação da pandemia e se concentra nos bares, nos restaurantes, nos locais de pseudo-diversão. Tem uma rua aqui próxima desse local, chamada Avenida Caetano Álvares, que às vezes os bares ficam tão lotados que não dá para acreditar que estamos no meio de uma terrível pandemia. Os centros hospitalares estão quase todos lotados, praticamente já chegando ao ponto de recusar novos candidatos às internações. Então veja que o homem se perde comprometendo-se e comprometendo o seu futuro. Porque se ele pega um Covid, ele necessitar de uma internação, ele pode, por vezes, sucumbir perante a enfermidade ou então ficar muito tempo internado numa UTI recebendo tratamento intensivo. E daí, ele pode comprometer muitas vezes a sua mobilidade física, mental e também a espiritual. Conhecendo profundamente a condição humana, Jesus Cristo alerta o espírito quanto à responsabilidade de sua conduta, pelas quais responderá conforme determinam as direções da justiça divina. Veja que sempre o homem ele atrai para si as circunstâncias de acordo com a sua vontade, ou de acordo com o que pensa e o que deseja. E, no entanto, é preciso que ele responda arcando com as responsabilidades dos resultados. Veja que o trabalho que nós estamos agora estudando diz: escândalo é tudo que resulta dos vícios das imperfeições humanas. Portanto, Jesus Cristo alerta o espírito quanto às responsabilidades de sua conduta. Tudo que nós fizermos constitui obra que nós mesmos teremos que arcar ou usufruir. E se for um caso negativo, devemos ter a hombridade de refazer, restaurar ou renovar. O objeto do escândalo exige do homem um exame criterioso de sua condição espiritual, a fim de se perceber perante a vida maior, e representa oportunidade inadiável de reformar as estruturas íntimas que foram erguidas por seus sentimentos inferiores. Então, veja que o objeto do escândalo exige do homem um estado criterioso de sua
condição espiritual. Não é? O que devemos fazer quando um filho desvia da boa conduta? Os pais acabam perdendo o sono, fica com uma insônia danada. Não é? Todo pai, toda mãe acaba se preocupando exageradamente quando um filho ou uma filha acaba se desviando em sua conduta moral. Não é? Daí, o que se deve fazer para ajudar? É um escândalo. Escândalo, por quê? Porque acaba, por exemplo, desviando do bom caminho. Não é? Deve-se visualizar o homem perfeito, o homem verdadeiro, a vida perfeita no interior daquele filho. Porque por mais que ele chame atenção enumerando as condutas erradas, provável que a cada vez mais ele aprofunde o desejo de permanecer na conduta errada. Portanto, a melhor forma de ajudar é orar a Deus. Não orar para que Deus tire a imperfeição daquele filho, mas orar a Deus agradecendo que aquele filho já é perfeito, porque ele é filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele tem qualidades divinas, perfeitas, imutáveis. Daí, deve-se concentrar a mente na perfeição daquele filho e agradecer a Deus pela oportunidade dele manifestar a perfeição. E agradecer. No estágio evolutivo em que se encontra a humanidade, o mal paira sobre quase todos os corações. Por isso, muitos são os atos libidinosos cometidos pelos homens que externam, na verdade, uma postura interna que urge ser reformada. E em muitas ocasiões o escândalo não chega ao conhecimento público, mas permanece no imo da alma a exigir uma pronta reabilitação perante a lei maior. Quantas pessoas acabam cometendo um aborto criminoso? Quantas senhoras, mulheres, acabam cometendo muitos abortos no decorrer da sua vida? E isso representa um grave distúrbio perante Deus. É um crime também perante a sociedade. Apesar de que, muitas das sociedades atuais, a lei do aborto é uma questão de liberalidade para as pessoas, não é? Mas, de qualquer maneira, não importa se existe a lei permitindo o aborto é sempre criminoso, porque acaba matando um espírito com o desejo de se reencarnar, seja pela vontade própria ou pela imperiosa situação em que é colocado para manifestar as boas qualidades aqui na vida de encarnado. Então, é possível que um determinado jovem, ainda menor de idade, de 14, 15, 16 anos, acabe praticando um aborto. E muitos dos pais ficam aliviados com uma circunstância tão desastrosa quanto uma situação dessa. E hoje nós temos assim, corriqueiramente, jovens de 15, 16 anos, meninas, que acabam dormindo na casa do dito namorado, e como se fosse uma coisa corriqueira normal, quando na verdade não deveria ser, não deveria, mas a sociedade liberada para essa questão acaba levando os jovens a uma situação tão indesejável quanto a isso. Será que pai e mãe ficam, como se diz,
tranquilos com uma situação dessa, é uma coisa impressionante que devíamos fazer uma melhor avaliação. Em muitas ocasiões, o escândalo não chega ao conhecimento público, mas permanece no imo da alma a exigir uma pronta reabilitação perante a lei maior. Então, conheci uma família que tinha um jovem de 15 anos e acabou engravidando uma outra jovenzinha. E estavam aflitos com a circunstância que estavam vivendo. De repente, a mãe desse jovem deu júbilos, louvores a Deus, porque a jovenzinha tinha acabado de fazer o aborto. Veja que a mãe desse menino ficou super contente, batendo palmas, não é? Incompreensível uma situação dessa. Aí diz: o escândalo não chega ao conhecimento público, mas permanece no imo da alma a exigir uma pronta reabilitação perante a lei maior. Fica gravado nas almas dos seus respectivos praticantes. Adoecido pelo comprometimento que impôs a sua consciência ao adulterar a lei que rege as relações entre os seres, o espírito somente alcançará o real bem-estar quando se dedicar a um programa intenso de autocura nos moldes ensinados pelo Mestre Jesus. Portanto, veja só, vamos supor que apareça na sua frente uma pessoa indesejável, que você não consegue engolir, não gosta, é antipática à primeira vista. O que você faz? Passa a fazer um julgamento, a emitir um senso crítico. Perante a isso, como diz aqui, é preciso dedicar a um programa intenso de autocura nos moldes ensinados pelos Mestres Jesus. O que o Mestre Jesus nos ensinou e nos ensina? Não julgueis, para que não sejais julgados na mesma medida. Ele disse essa frase, esse ensinamento, e foi anotada por Mateus no item 7.1. Então, o que você deve fazer perante uma pessoa indesejável? Primeiro, é não emitir um julgamento. Segundo, pedir a Deus que te ensine a olhar a parte perfeita, o homem perfeito criado por Deus. E essa perfeição já consta no interior daquela outra pessoa que você julga indesejável. Habitue-se e esforce orando para que você aperfeiçoe suas qualidades e virtudes e seja capaz de visualizar, de enxergar o homem perfeito criado por Deus. Lembre-se que o homem verdadeiro, o Deus verdadeiro, está no interior daquela pessoa indesejável. E você deve fazer um esforço e acreditar que aquela pessoa indesejável, na verdade, é uma ilusão, uma aparência, e não visualizando essa aparência ilusória, concentrar para visualizar o aspecto perfeito, o aspecto verdadeiro do homem criado à imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes, após a exposição a uma situação de escândalo, em que são revelados seus vícios e imperfeições, é que o homem, curvado sob o peso de suas iniquidades, iniciará seu processo de alinhamento aos mandamentos da lei. A dor e o sofrimento passam a ser então recursos didáticos que o homem usa em seu próprio benefício, a partir do momento que compreende que foi o único causador de sua desdita, transformando-a, portanto, em agente de sua iluminação. Então veja que você é o responsável por tudo que ocorre na sua vida. E o escândalo propriamente dito representa uma lição, um instrumento de seu aperfeiçoamento. Numa determinada escola,
perante a sua proprietária, um dia eu afirmei que era preciso tomar muito cuidado com os alunos porque poderia acontecer um determinado acidente. Ela instruiu suas professoras, que era uma escola de primeira infância, e recomendou cuidados redobrados. Passado mais ou menos quase 1 ano e meio, uma determinada criança, na hora da refeição, se engasgou com o lanche e não foi percebido para a cuidadora que estava no local. E a criança acabou sendo socorrida, mas não deu tempo, veio a óbito. Então, aquela circunstância provocou na escola um determinado escândalo, porque os pais dos alunos ficaram bastante receosos com seus respectivos filhos que frequentavam aquela escolinha. E também o escândalo provocou um determinado terremoto na composição dos dirigentes da escola, que nunca mais conseguiu alcançar o verdadeiro equilíbrio que necessitariam para conduzir a escola. Então veja, o escândalo vem, conforme disse Jesus, como um aperfeiçoamento. A dor e o sofrimento representam para o homem uma necessidade de aperfeiçoamento de suas qualidades, desviando-se dos vícios e das imperfeições, de forma a alcançar, como diz aqui, transformando, portanto, em agente de sua iluminação. Agradeço imensamente sua atenção e vamos passar para o momento das orações. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se, eleve seu pensamento a Jesus e acompanhe atentamente a oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos instruções de como conduzir a nossa vida nesse caminho tão difícil e que desejamos seguir de acordo com a vontade de Deus. Nas questões em que nos propomos a melhorar, somos compelidos a sentimento de julgamento aos nossos semelhantes. Porém, perante ao ensinamento do Senhor, rogamos que nos ajude a enxergar as perfeições no interior de todas as pessoas, melhorando as nossas qualidades interiores. Portanto, conseguiremos também fazer com que as coisas ao redor apresentem consideráveis melhorias. Rogamos ao Senhor Jesus infinita sabedoria e amor, para que em nossos pensamentos e palavras fluam adequadamente os bons procedimentos e atitudes, para que possamos construir uma vida feliz, harmoniosa, com progresso e prosperidade para todos. Agradecemos ao Senhor Jesus e aos benfeitores que nos orientam e protegem. Que assim seja, graças a Deus. O livro de Alda Maria Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, bem como os demais livros utilizados nas nossas programações, os pedidos de orações que você pode fazer para muitos dos seus problemas, bem como o agendamento de orientação espiritual e pessoal, se eventualmente você estiver precisando, tudo isso você pode acessar através deste site. Agradeço imensamente sua atenção, Deus abençoe sempre. Muito obrigado.